In, on e at são as 3 preposições que mais tiram o sono dos estudantes de inglês. Mas no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês detalhadamente e com vários exemplos como utilizar essas 3 preposições da maneira correta. Vem comigo? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês as 3 preposições que mais tiram a paz dos estudantes de inglês. In, on e at. In, on e at são 3 preposições que podem ser utilizadas tanto para se referir a tempo como para se referir a espaço físico. Então, para começo de conversa, o que é uma preposição, tá? Preposição nada mais é do que uma palavrinha, geralmente pequena, que liga a primeira parte da frase, que geralmente vem o substantivo, ou o sujeito, ou uma frase nominal, ao resto da frase. Ela serve como uma ponte que faz a ligação entre essas duas partes da frase, tá bom? E aí dentro desse contexto, in, on e at são 3 preposições que a gente utiliza bastante no nosso dia a dia, no aprendizado do inglês. Eu tenho certeza que você, se estudou o ensino médio completo, deve ter visto em algum dos momentos ali do seu estudo in, on e at, mas mesmo assim é muito difícil dos estudantes assimilarem essas 3 preposições e o modo correto de serem utilizadas, tá? Mas hoje eu vou explicar detalhadamente para que você saia daqui com uma melhor ideia de como ser utilizadas essas 3 preposições, ok? É verdade, pessoal, que nem sempre no inglês existem regras claras de como a gente pode utilizar essas 3 preposições, tá? E vem disso aí a dificuldade que as pessoas têm de utilizar elas da maneira correta, tendo em vista que essas 3 preposições podem ser utilizadas em contextos muito parecidos para se referir a um lugar ou a um tempo específico, tá? Mas hoje a gente vai clarear um pouco mais essas ideias na sua cabeça. E agora, para facilitar o seu entendimento, eu vou colocar aqui do lado da tela essa pirâmide que traz basicamente para você as 3 utilizações, tá? In, on e at. Então notem que quando a gente vai descrever tempo e espaço utilizando as preposições in, on e at, a gente utiliza do geral ao específico, tá? Então notem que o in, ele tá pegando ali a maior fatia da pirâmide, né? Porque ele se refere a uma maneira mais geral de utilização da preposição, tá? O on está ali no meio da pirâmide, né? Representando algo um pouco mais específico, e o at, por sua vez, está lá no fim da pirâmide, pegando uma fatia um pouco menor, porque ele se refere a algo mais específico, tá? De um lado da pirâmide, a gente tem a referência de tempo, e do outro lado da pirâmide, a gente tem a referência de espaço. Ou seja, nesse momento vou mostrar para vocês como que a gente pode encaixar essas 3 preposições utilizando in, on e at para tempo e para espaço, tá? Vou clarear na sua mente, colocar tudo detalhadamente com exemplos para facilitar o entendimento de como utilizar essas 3 preposições. Então vamos lá, vamos começar a preencher essa pirâmide aqui, tá? Notem que a gente vai começar utilizando a parte do in, que é a parte mais geral, ou seja, a parte maior, né, da utilização dessa preposição, e a gente vai colocar aqui desse lado a parte de tempo, né? Ou seja, onde a gente utilizar in quando diz respeito a tempo, tá? Então vamos lá. Quando a gente for fazer referência a períodos de tempo, a gente deve utilizar a preposição in quando a gente for utilizar os seguintes exemplos. Quando a gente for se referir a centuries, que são os séculos, por exemplo, the 1900s, ou o século de 1900. Quando a gente for se referir também a decades, ou décadas, por exemplo, the 80s, ou os anos 80. Quando a gente for se referir também a years, ou anos, por exemplo, the 1990s, que são os anos de 1990. Quando a gente for se referir também a meses, por exemplo, March, April, março, abril, tá? Quando a gente for se referir a weeks, que são as semanas também, tá? 5 weeks, 6 weeks, 5 semanas, 6 semanas. Quando a gente for se referir a seasons, que são as estações do ano, por exemplo, summer, que é o verão. Quando a gente for se referir também a periods of time, por exemplo, the future, the past, o futuro, o passado.
em referência também aos holidays ou feriados, por exemplo, the Easter holiday, ou seja, o feriado de Páscoa. Quando a gente for se referir também a parts of the day, que são as partes do dia, por exemplo, the morning, the afternoon, que são a manhã ou a tarde. Então, para fixar na sua mente essa primeira parte da nossa aula, eu vou trazer para você aqui alguns exemplos de como a gente pode utilizar o in junto com algum período de tempo desse que a gente viu agora, tá? Então vamos ao primeiro exemplo. I usually go to the gym in the morning. I usually go to the gym in the morning. Eu geralmente vou à academia durante a manhã ou no período da manhã, tá? Então observe que nessa frase aqui eu estou utilizando a preposição in junto com o período de tempo the morning. I usually go to the gym in the morning. Vamos agora para mais um exemplo, utilizando dessa vez o período de tempo década. World War II occurred in the 40s. World War II occurred in the 40s. Ou seja, a Segunda Guerra Mundial ocorreu na década de 40. Vamos para mais um exemplo. I was born in December. I was born in December. Eu nasci em dezembro. Então veja que em nenhum desses momentos aqui eu vou deixar de utilizar a preposição in. Eu não vou falar on e nem at nesses exemplos aqui que eu citei para vocês, tá? Então agora que você já entende em quais períodos de tempo eu devo utilizar a preposição in, a gente vai agora para a segunda parte desse vídeo, que é onde eu utilizo a preposição on quando eu vou me referir a períodos de tempo, tá? Note que, como eu já expliquei antes, a pirâmide ela vai fechando. Cada vez mais vai se tornando mais específico a utilização e em períodos mais restritos de tempo, por exemplo, tá? Então vamos lá. Quando a gente quiser falar de período de tempos mais específicos, a gente vai utilizar o on nesses seguintes exemplos aqui que eu vou falar para vocês agora, tá? Quando a gente quiser falar de time, ou seja, tempo, por exemplo, the weekend, ou final de semana, você vai utilizar o on the weekend, no final de semana, tá? Quando você quiser falar também de days, ou dias, por exemplo, Monday, Tuesday, segunda, terça, tá? Você também vai utilizar o on. Quando você quiser falar de dates, ou seja, datas, por exemplo, April 3rd, ou seja, 3 de abril, também deve ser utilizado o on April 3rd, em 3 de abril, tá? Quando você quiser falar também de specific days, ou seja, dias específicos, por exemplo, my birthday, você vai utilizar o on my birthday, no meu aniversário, tá? Quando você quiser falar também de day mais part of the day, ou seja, dia mais uma parte do dia. Por exemplo, Sunday morning, ou seja, domingo de manhã. Você também deve utilizar o on. E por final, quando você também quiser falar sobre holidays with day, ou seja, feriados com dia. Por exemplo, Easter Day, ou seja, o dia da Páscoa. Você também deve utilizar a preposição on, tá? Então, para fixar na sua mente como utilizar o on para esses períodos de tempo aqui que a gente acabou de citar, eu vou passar para vocês aqui alguns exemplos, tá? Então vamos lá para o primeiro. He usually goes to the church on the weekend. He usually goes to the church on the weekend. Ele geralmente vai para a igreja no final de semana. Então lá vai mais um exemplo. My friend plays soccer on Sunday mornings. My friend plays soccer on Sunday morning. Ou seja, o meu amigo joga futebol nos domingos de manhã. E aqui note que nessa frase a gente está utilizando o verbo to play, que é o verbo jogar, né? Só que nesse caso ele está conjugado para a terceira pessoa do singular, que é como se fosse aqui o my friend, seria o he, né? Ou seja, he plays, que quer dizer ele joga, né? Futebol nos domingos de manhã. E eu estou utilizando aqui, logicamente, o on Sunday mornings, porque para o Sunday mornings, que é o período de tempo, eu devo utilizar, como você acabou de ver, a preposição on, tá? E agora na terceira parte desse vídeo, a gente vai ver a utilização da preposição
at, que é a parte mais específica dessas três preposições que a gente está vendo aqui e onde ela se utiliza quando falamos de períodos de tempo. Logicamente, como ela é a parte mais específica das três preposições que a gente está vendo aqui, ela vai ser utilizada também em momentos de tempo mais específicos, ou seja, mais curtos possível, tá? E é o que a gente vai ver agora. Quando a gente for utilizar o período de tempo hours, que quer dizer horas, por exemplo, 8 a.m. ou 8 p.m., ou seja, 8 da manhã ou 8 da noite, a gente vai utilizar a preposição at. Quando a gente for falar também sobre parts of the day, a gente vai utilizar o at. Por exemplo, midnight, at midnight, à meia-noite, tá? Então, quando a gente for falar também de time, ou seja, um período de tempo mais específico ainda, a gente vai utilizar o at. Por exemplo, the moment, que é o momento. A gente vai utilizar o at the moment, no momento. E a gente ainda também pode utilizar o at em holidays with day, que se repete também lá no on, né? Ou seja, a gente pode utilizar ou on ou at para falar de holidays with day, tá? Por exemplo, Easter, que é a Páscoa, tá? E agora vamos ver alguns exemplos utilizando o at para esses períodos de tempo que a gente acabou de ver, tá? Então vamos lá para o primeiro exemplo. She will come home at midnight. She will come home at midnight. Ela irá voltar para casa à meia-noite. Então observe que nessa frase aqui a gente utiliza a partícula will, que está levando o verbo para o futuro, ou seja, ela irá voltar para casa, ou seja, está colocando o verbo no futuro, à meia-noite, at midnight, tá? Referenciando o que a gente acabou de ver, que é utilizar o at nesses períodos de tempos mais específicos, tá? They are out of the house at the moment. They are out of the house at the moment. Eles estão fora de casa no momento, tá? Então observe que a gente aqui está utilizando o at the moment, como a gente viu na pirâmide, porque isso quer dizer no momento, quando a gente utiliza o at para um período de tempo específico, tá? Então, antes da gente dar prosseguimento ao restante do vídeo, se você está gostando desse conteúdo, não esquece, se inscreve aqui no canal, tá? Não vai lhe custar nada e vai me dar uma força grande para continuar seguindo esse trabalho aqui no YouTube, tá? Se inscreve, deixa seu like aqui no vídeo se você gostou, se não gostou, deixa seu dislike também e se inscreve aqui no comentário o que é que eu posso estar melhorando para trazer mais conhecimento sobre a língua inglesa para você, tá? Então, pessoal, a gente acabou de ver a utilização das três preposições in, on e at quando a gente se refere a períodos de tempo. Então, agora a gente vai ver como a gente deve utilizar essas três preposições quando a gente fala de locais, tá? Então, é bem importante que você continue aqui assistindo o restante do vídeo, tá? Que a segunda parte também é muito importante para que você absorva esse conhecimento, tá? Então, vamos lá. Então, voltando aqui para a pirâmide, tá? Note que a primeira parte dela já está toda completa. A gente já falou sobre a utilização das três preposições quando diz respeito a tempo. Vamos agora falar sobre as três preposições quando elas dizem respeito à parte de lugares, tá? E aqui note que a pirâmide continua seguindo a mesma lógica, tá? Quanto mais abrangente for o lugar, vai para a primeira parte da pirâmide, que é a utilização do in, tá? E quanto mais específico for o lugar, a pirâmide vai se estreitando e utilizando em alguns casos on e nos casos mais específicos o at, tá? Então vamos lá, quando você estiver falando de lugares, você vai utilizar o in nas seguintes situações. Countries, ou seja, países, por exemplo, France, que é a França, Italy, que é a Itália. Você pode utilizar também o in para falar de lugares quando você estiver falando de cities ou cidades, por exemplo, Paris, Paris. Quando você estiver falando sobre neighborhood, que é o bairro, você deve também utilizar o in. Por exemplo, Manhattan, in Manhattan, ou seja, em Manhattan, que é o bairro, né? Quando você estiver falando também sobre enclosed space, que é lugares fechados, por exemplo, a car, que quer dizer um carro. Um carro é um lugar fechado. Então você vai falar in a car, quer dizer no carro ou dentro do carro, tá? Então vamos para alguns exemplos na utilização do in para lugares, tá? Vamos lá.
I forgot my backpack in the car. I forgot my backpack in the car. Ou seja, eu esqueci a minha mochila no carro ou dentro do carro, tá? Ou a gente pode falar o seguinte, tá? My family lives in São Paulo. My family lives in São Paulo. Minha família mora em São Paulo. Então vamos dar prosseguimento aqui à nossa aula para a utilização do on quando a gente fala de lugares, tá? Então vamos lá. Quando a gente quiser falar de streets, ou seja, ruas, por exemplo, Columbus Street, ou seja, Rua Columbus, a gente vai utilizar o on, tá? Ou também quando a gente quiser se referir a avenues ou avenidas, a gente vai utilizar o on também, tá? Por exemplo, 7th Avenue, ou seja, Avenida 7 ou 7ª Avenida, tá? Então, quando a gente quiser falar sobre surfaces, ou seja, superfícies, a gente vai utilizar também o on, tá? Por exemplo, the floor, você vai utilizar também o on, tá? Por exemplo, on the floor, on the table, né? E daí vem aquela frase, the books on the table, tá? Porque ele está na superfície da mesa, tá? Ou também quando você quiser falar sobre means of transport, ou seja, meios de transporte. Por exemplo, the bus, que quer dizer o ônibus, você vai utilizar o on the bus, no ônibus, tá? Ou também quando você quiser falar sobre communications, por exemplo, on the radio, no rádio, on the phone, no telefone, tá? Você deve utilizar o on para meios de comunicação também. Então vou trazer para vocês aqui agora alguns exemplos da utilização do on para lugares, tá? Vamos lá para o primeiro exemplo. She's talking to me on the phone. She's talking to me on the phone. Ela está falando comigo ao telefone, né? Veja que a gente utilizou on the phone, ou seja, ao telefone. Ou a gente pode falar também every day I see him on the bus. Every day I see him on the bus. Todos os dias eu vejo ele no ônibus. Ou a gente pode falar ainda I live on the Siqueira Campus Avenue. I live on the Siqueira Campus Avenue. Eu vivo na Avenida Siqueira Campus. E logicamente não poderia faltar aquela famosa frase, né? The books on the table. The books on the table. Ou seja, os livros estão sobre a mesa. Note que aqui o on the table representa uma superfície, ou seja, a superfície da mesa. E agora, para finalizar o nosso vídeo, vamos ver a utilização da preposição at quando a gente fala sobre lugares, tá? Então é o nível mais específico das nossas 3 preposições que a gente falou até agora, tá? Então vamos lá. Quando é que eu devo utilizar at ao falar de lugares, tá? Nesses casos que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Quando a gente quiser falar de addresses, ou seja, endereços, tá? E nesse caso são endereços específicos, né? O número da casa, o nome da rua, por exemplo, tá? Nesse caso seria 456 João Cordeiro Street, ou seja, Rua João Cordeiro, número 456. Ou então a gente pode utilizar também para specific location, ou seja, lugares específicos. Nesse caso poderia ser the bus station, ou a estação de ônibus, ou the train station, a estação de trem, por exemplo, tá? E agora para os exemplos finais utilizando at, tá? Vamos lá. I will meet him tomorrow at the train station. I will meet him tomorrow at the train station. Eu vou encontrar com ele amanhã na estação de trem. E por fim, o último exemplo do nosso vídeo. The school is at 101 Lincoln Street. The school is at 101 Lincoln Street. A escola fica na rua Lincoln Street 101. Então a gente finaliza por aqui a nossa pirâmide, tá? Pega essa pirâmide, dá uma estudada nela, olha os exemplos aqui. Se você não entendeu o vídeo, volta do início. Eu sei que é um assunto meio complexo. Se você não tem familiaridade com essa pirâmide aqui, tá? Me ajudou muito também a saber onde eu devo alocar cada uma dessas preposições que a gente acabou de ver aqui. Então, se você não entendeu, volta o vídeo até o início,
passa de novo por cada exemplo, repete comigo, tá? Cada vez que você repete, o seu cérebro assimila, né, onde você deve utilizar cada uma daquelas palavrinhas, e aí no momento em que você vê uma preposição sendo utilizada no lugar errado, você logo vai perceber que aquilo está incorreto, tá? Porque o seu cérebro ele se acostuma cada vez que ele ouve ou que ele repete alguma dessas palavras que a gente viu aqui, tá? Então, se você gostou do vídeo, deixa seu like aqui embaixo, tá? Deixa seu comentário, o que é que foi bom no vídeo, o que é que não foi tão bom no vídeo, tá? Se inscreve no canal, tá? Se inscreve no canal que vai me dar uma força gigante, né? Para eu poder continuar aqui nesse trabalho no YouTube, tá? A gente vai se ver muito ainda por aqui, eu vou trazer cada vez mais conteúdo de valor, né? Como esse vídeo aqui, para você, para que você cada vez mais consiga avançar o seu nível de inglês, tá? Então, foi muito bom estar aqui com você. Olha essa pirâmide de novo aqui, né? Estuda ela passo a passo e você vai conseguir assimilar todo esse conteúdo, tá? Então, eu te vejo no próximo vídeo e obrigado pela audiência.